Está conosco aqui nos estúdios o professor Cândido José dos Santos, dirigente de ensino de Fernandópolis, mas que está se despedindo, porque ontem foi publicada o nome da nova dirigente de ensino, após um processo seletivo realizado pela Secretaria Estadual da Educação. Assumirá o comando da diretoria de ensino em Fernandópolis a professora Maria Aparecida Mendonça. E o professor Cândido cumpriu a sua missão, chegou aqui em 2016 e agora, professor, é hora de alçar voos. Bom dia. Bom dia, Cabreira, bom dia a Giovana, aos ouvintes, né, da difusora. Chegou o momento, né? Como diz o poeta na música, o trem que chega é o mesmo trem da partida, né? Então eu cheguei aqui 15 de março de 2016 com uma missão difícil, né? Mas a gente enfrentou e hoje a gente está, né, saindo daqui com a sensação do dever cumprido. Estou indo para uma outra diretoria de ensino, né, de onde já fui dirigente, retornarei para lá como dirigente, para cuidar das 57 escolas estaduais que fazem parte da diretoria de ensino de Guaratinguetá, né? E penso assim que Fernandópolis não só teve, logicamente, a minha colaboração, o meu trabalho, né? Mas colaborou muito comigo, aprendi muito aqui, uma cidade muito boa, acolhedora. Povo bom, profissionais comprometidos, de excelência, né? E que colaboraram muito conosco para que a gente pudesse fazer com que a diretoria de Fernandópolis deixasse de ser para a administração estadual patinho feio, que já foi um dia, e passasse a ser hoje o modelo a ser seguido. Professor, o senhor falou que chegou aqui com uma missão. Naquele momento, a diretoria de ensino de Fernandópolis tinha recebido a Polícia Federal no seu interior, né? Naquele escândalo que ficou conhecido como Bolsa Fantasma. O senhor está deixando a diretoria de ensino em que condições? Exatamente, né? Nós chegamos aqui após uma situação muito triste para a educação do estado de São Paulo, né? Foi a única regional que passou por uma situação como essa em toda a história da educação do nosso estado, e foi nos dado a tarefa, né, de vir e colocar ordem na casa e trabalhar, fazer com que tudo voltasse a funcionar como tem que ser. Hoje eu estou aqui deixando uma diretoria de ensino com os contratos todos em dia, licitações feitas, tudo com muita transparência. Estou deixando uma diretoria de ensino com o melhor resultado de aprendizagem do estado de São Paulo. Desculpa, eu fico emocionado, mas a gente precisa registrar isso, né? A educação é o caminho para fazer a diferença na vida das pessoas. E Fernandópolis teve a nossa colaboração para que isso acontecesse. O senhor falou um dia aqui numa das várias entrevistas que o senhor concedeu à radiodifusora. Aliás, a gente agradece demais porque nesse período, todas as vezes que nós solicitamos entrevista ao dirigente regional de ensino Cândido José dos Santos, nós fomos atendidos, porque é aquilo que ele colocou. Sempre tudo feito com muita clareza e transparência. Então a gente agradece aqui. Mas o senhor disse numa das entrevistas que concedeu à rádio, professor, que o senhor tinha vindo, na verdade, para uma missão que estava prevista para 1 ano. E ficou 7, né? Isso fez o senhor criar raiz aqui na cidade, né? Exatamente, Cabreira. A ideia era que em 1 ano a gente resolvesse, né, a situação, voltasse com a diretoria para os trilhos, conforme fizemos, felizmente, como disse, com a colaboração de todo um time de pessoas, de profissionais comprometidos com a educação, comprometidos com aquilo que fazem, né? Nós sabemos que em todo lugar, em qualquer profissão, em qualquer lugar desse país ou do mundo, nós vamos ter pessoas
muito boas e vamos ter as ervas daninhas, né? Mas as pessoas que trabalharam comigo neste período são pessoas muito boas e a gente conseguiu sanear a diretoria de ensino nesse primeiro ano, né? E houve um entendimento da gestão central da Secretaria de Educação que a gente deveria aqui permanecer. Então foram 7 anos no município de Fernandópolis, 7 anos cuidando dos 15 municípios que fazem parte desta regional, né? E nesses 7 anos, que assim foram anos de muito crescimento profissional para mim particularmente, nós conseguimos liderar o time para trabalhar, para fazer o melhor para a educação, né? De modo que nós estamos aí há quase 5 anos com o melhor resultado do estado de São Paulo, né? A diretoria de ensino passou a ser um modelo não só de resultados, de gestão pedagógica, mas também de percentual de matrícula. Batimos 100% dos alunos matriculados logo nos primeiros dias, o que a gente agradece às famílias, aos pais, né, por entenderem a importância da educação. E a gente, nesses 7 anos, né, teve condições, penso eu, de fazer um bom trabalho para deixar um bom legado. A professora Maria Aparecida, Cidinha, como ela é conhecida pelos amigos, ela foi professora, vice-diretora na Escola Sansara, no município de Oroeste, foi diretora de escola na Escola Jerônimo Traz, em Turmalina, né? É supervisora de ensino há quase 2 anos, então ela está trabalhando na região há muito tempo. Ela vai encontrar uma diretoria totalmente saneada e eu tenho certeza que vai continuar recebendo todo o apoio do time que faz parte da diretoria de ensino e das 25 escolas estaduais para fazer com que essa região cresça cada vez mais. Professor, qual foi o maior desafio que o senhor encontrou quando chegou aqui em Fernandópolis e qual foi o maior aprendizado que o senhor vai levar aí para o resto da sua vida? Giovana, assim, desafios tivemos muitos, né? Mas o maior deles era fazer as pessoas voltar a acreditar, né? Voltar a acreditar que era possível fazer um trabalho de qualidade, uma educação de qualidade, que era possível fazer a diferença na vida das crianças e adolescentes aqui da região, né? E a lição que a gente tem, né, que na verdade veio só a reforçar, eu trago isso lá do berço, né, de quando fui adotado, fui criado por uma pessoa muito especial, e ela nos dizia que a humildade, né, é o caminho para que a gente possa ganhar as pessoas, que a gente possa fazer o melhor para todos, né? E que se a gente tiver boas intenções, se a gente quiser o bem do próximo, a gente vai conseguir ajuda. Então, essa é uma lição muito forte que Fernandópolis reforçou em mim, né? Que a humildade, o trabalho, a busca por fazer o melhor para as pessoas é o caminho da humanidade. Professor, nós vimos aqui que a escolha da dirigente de ensino foi através de um processo seletivo. É uma novidade no estado de São Paulo? Nós tivemos, Cabreira, há 4 anos atrás, no início da gestão anterior, um processo seletivo também, né? Foi um pouco diferente desse, porque no caso dos dirigentes que já estavam no cargo, eles foram então avaliados primeiro, eles passaram primeiro por este processo seletivo, e aqueles então que não conseguiram atingir ali o caminho necessário, o perfil, não mostraram o perfil adequado para o cargo, foram dispensados, e somente depois disso é que a secretaria abriu o processo para estas diretorias especificamente que estavam com cargo vago. Na atual gestão, a opção foi por
colocarem à disposição os 91 cargos dos dirigentes regionais. Então, todos fizeram um processo junto. Então, não houve uma primeira seleção interna, digamos assim. Todos participamos juntos, né? Começamos lá no início, nas inscrições, com pouco mais de 7.000 inscritos para o posto de dirigente regional de ensino, né? E ontem, então, esse processo ele chegou a um primeiro final. Eu digo primeiro porque algumas diretorias continuaram com vacância, né? Como a nossa aqui vizinha, Votuporanga, onde nenhum dos candidatos tinha o perfil traçado pela secretaria, então não houve um candidato selecionado. A diretoria vai ficar, então, por enquanto, né, com esse cargo sem estar preenchido. Penso que a secretaria vai tomar algumas ações para tentar reaproveitar pessoas de outras regiões ou reabrir o processo. Não sei como eles decidirão, né? Mas foi um processo em que envolveu a necessidade de fazer um curso de desenvolvimento em liderança, testes de raciocínio lógico, dinâmicas de grupo, onde se tentava ver qual era o perfil da pessoa, se essa pessoa fazia um trabalho colaborativo ou não, ou se era uma pessoa que queria aparecer sozinha, né? Depois, uma entrevista individual, ainda com psicólogos da Companhia de Talentos, pessoas especialistas em avaliação de perfis de recursos humanos, e posteriormente uma entrevista com um técnico da Secretaria de Educação. No meu caso, eu fui entrevistado pelo Vinícius Neiva, que é o secretário executivo, então é o número 2 da secretaria, né? E houve, felizmente, para mim, né, o entendimento deles de que eu deveria permanecer na função de dirigente regional. Mas foi um processo realmente muito intenso, muito exigente, né? E eu penso que as pessoas que estão saindo desse processo de seleção, como técnicos verdadeiros, sem qualquer interferência política, terão condições de fazer um belo trabalho com o apoio, né, do nosso secretário Renato Feder, para que a gente possa fazer a diferença na vida das crianças e adolescentes. Só explicando então que nesse caso o senhor teve que disputar pelo seu cargo de origem, que era Guaratinguetá. O cargo do senhor é de Guaratinguetá e o senhor estava aqui como substituto, ocupando um cargo dada a vacância. Não, eu estava aqui numa situação de efetivo. Né? Eu poderia disputar para ficar aqui em Fernandópolis. Sim. Foi uma opção minha, né, de me inscrever, colocando Guaratinguetá como a minha primeira opção, né, para que, se possível, se eu tivesse êxito, como felizmente tive, eu pudesse retornar à minha cidade natal, onde está a minha família, né? Onde eu tenho lá familiares, eu tenho raízes, né? Que eu acabei criando também aqui em Fernandópolis, mas a gente vai fazer um trabalho, inclusive de colaboração com a nova dirigente que irá assumir aqui. Perfeito. Agora a gente percebe que esse processo ele despolitiza esse cargo, né, professor? Exatamente. Eu acho que isso é o melhor do processo, né? Quando a gente tem um cargo onde as pessoas passam por uma avaliação técnica, onde quer se avaliar se essas pessoas têm um perfil de liderança, se elas têm boa gestão pedagógica e administrativa, né? Se fazem um trabalho colaborativo, consegue-se selecionar boas pessoas, né? E a nossa rede tem excelentes profissionais. E a partir daí a gente também, quem foi selecionado, consegue fazer um trabalho com independência, um trabalho com transparência, seguindo somente as diretrizes passadas pela administração estadual, passadas pela Secretaria da Educação, sem qualquer tipo de interferência de viés político que possa, enfim, beneficiar uma pessoa em detrimento de outras. Então a gente consegue fazer um trabalho mais transparente, de maior qualidade, penso eu. Alguma questão, Giovana? Professor,
A gente já coloquei aqui e foi um prazer muito grande, porque logo que o senhor pisou em Fernandópolis, o senhor concedeu a entrevista para a Rádio Difusora de Fernandópolis. A gente pediu a entrevista e o senhor atendeu a reportagem. Aliás, eu estava até buscando nos arquivos exatamente informações para saber, né? Porque a gente sabia que o senhor estava aqui há bastante tempo. E aí, então, 15 de março de 2016. E o senhor, a exemplo de que chegou dando entrevista, a gente fez questão de trazê-lo aqui para que o senhor pudesse falar com a população de Fernandópolis, com quem o senhor teve esse contato durante 7 anos, fazendo esse trabalho e deixando esse legado para nós aqui. Então a gente agradece, né, Giovana? Com certeza. Inclusive, ele atendia nosso chamado tanto para falar de coisas boas quanto de coisas não tão boas, né? Então a gente agradece aqui desde já. Um democrata. Nossa, é sempre muito à disposição, sempre muito assim, disposto a falar, nos ajudar, a conversar com a população. Então a gente agradece muito. Na verdade, só completando, professor, o senhor trouxe a educação para dentro da casa das pessoas. Com certeza. A administração, a gestão da educação estadual para dentro da casa das pessoas, quando conversou abertamente sobre todos os temas aqui. E de forma clara, sem muito papo, né? E sempre deixava tudo muito bem claro. Então, a gente fica muito feliz. O bom jornalismo merece sempre a verdade, não é? Essa é a verdade. Vocês trabalham com seriedade, ouvem os dois lados, não é? Quando divulgam uma informação, seja ela boa ou não tão boa, né? Vocês ouvem as partes. E isso é importante. A gente tem, né, dentro de Fernandópolis um veículo de imprensa, né, que o grupo Difusora, assim, uma rádio de grande relevância para Fernandópolis e região, onde nós temos pessoas sérias trabalhando. Isso é importante, né? Isso trouxe a oportunidade, como você colocou, Cabreira, da gente levar a educação para dentro da casa das pessoas, da gente mostrar para as pessoas que elas também têm obrigações com a educação de seus filhos, que não basta entregar o filho para a escola e achar que está tudo certo. A família tem que participar da vida escolar dos seus filhos, ela tem que atender aos chamados da escola, tem que ir à escola para ver os momentos em que seus filhos estão apresentando, fazendo culminâncias de eletivas, de clubes juvenis, tem que ir lá conversar com os professores, tem que ir lá reclamar quando o trabalho não está sendo bem feito. É assim que a gente constrói uma educação de qualidade. Foi assim que nós deixamos de ter uma única escola integral no município de Fernandópolis. Quando eu aqui cheguei, era a única escola da diretoria, né, de ensino no programa Ensino Integral, a Escola Afonso Cáfaro, uma escola que naquele momento tinha muitas e muitas carteiras vazias, pouquíssimos alunos dentro da escola. Poucos acreditavam naquilo. Hoje nós temos 100% das nossas escolas no modelo ensino integral. Nós temos na Escola Afonso Cáfaro, por exemplo, que foi a nossa primeira lá atrás, né, de uma escola onde tinha vagas, hoje eu tenho filas de pessoas querendo entrar naquela escola, como em várias outras escolas do nosso município. Então, é importante a gente falar da educação, é importante o espaço que vocês estão abrindo, né, que sempre me abriram. Como disse você, Cabreira, lá naquele primeiro dia, né, quando falei com vocês, infelizmente, né, a pauta não era boa, os assuntos tratados eram assuntos ruins para a região, mas hoje nós temos a felicidade de falar de coisas boas para a nossa região. Fernandópolis merece, a população merece, é uma população acolhedora, né? Há pouco eu te falava do seu Altino lá, do Solar Plaza, um senhor sensacional, muito bom, né? Que me acolheu assim de muito, como um pai faz com o filho quando eu cheguei aqui e não conhecia ninguém nessa cidade, né? Então, eu só tenho a agradecer. Terei sempre, né, terei uma gratidão eterna por Fernandópolis e região, por tudo que
a região me deu. Muito obrigado, professor. Seja bem-sucedido na sua nova etapa missionária na educação. Muito obrigado. Conversamos com o professor Cândido José dos Santos, dirigente de ensino que está deixando Fernandópolis, voltando para sua terra natal. E que seja bem-vindo a nova dirigente de ensino, com quem esperamos, logo, logo conversar também, a professora Maria Aparecida Mendonça.